Opa! Com a inflação disparando e os juros subindo fortemente, você sabe quais são as 3 perguntas que eu mais tenho recebido em nossas redes sociais? A primeira, já é hora de investir na renda fixa, especialmente no Tesouro Direto? A segunda, qual é a melhor opção do Tesouro Direto para aproveitar este momento? E a terceira, já é hora de sair da renda variável, dos fundos imobiliários e das ações para investir no Tesouro Direto? Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Rondinelli Borges e agora nós vamos chegar nas respostas dessas perguntas, tá? Juntos. E eu ainda vou aproveitar para te ensinar como se beneficiar das mais diversas possibilidades existentes no Tesouro Direto para aumentar e muito a sua rentabilidade, tá? E confia em mim, eu vou te contar alguns segredos que eu tenho certeza que você não sabe. E não é só isso. Se você prestar bastante atenção aqui, você vai investir no Tesouro Direto de acordo com o cenário macroeconômico. E isso mesmo. Para cada cenário, temos os títulos mais adequados para a gente maximizar os ganhos. Tanto faz se subida de juros ou se queda de juros. Além disso, você vai aprender técnicas específicas para gerar um fluxo contínuo de recebimento de renda, sempre crescente, previsível e sem nenhum risco, tá? Livre de crises. E você também vai aprender técnicas específicas para turbinar o seu capital de forma segura, utilizando a marcação a mercado. Ou seja, no final desse vídeo aqui, você terá condições de fazer o seu dinheiro, crescer e muito ao longo do tempo. E você pode estar se perguntando, mas será que esse vídeo é para mim? Bom, então vamos ver. Na minha opinião, é para você que acreditou nas pessoas que disseram que a renda fixa tinha morrido quando as taxas de juros estavam bem baixas, tá? Renda fixa nunca morreu e nem nunca vai morrer, tá? Também é para você que nunca investiu no Tesouro Direto ou que já investe, mas sem organização, sem planejamento, sem objetivos e principalmente sem considerar a tendência do cenário macroeconômico. Realmente isso é muito importante, tá? Também é para você que deseja ter ganhos de 2 dígitos em curto espaço de tempo com a segurança da renda fixa. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível. E também é para você que pretende criar uma fonte de renda totalmente segura, previsível e crescente, tá? Também é para você que está montando a sua carteira previdenciária por meio dos fundos de investimentos imobiliários e das ações, tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Agora, não é para você que espera obter altos ganhos em curto prazo, repetidas vezes no ano. Quando eu falo altos ganhos, eu estou falando tipo 10, 15 ou 20% em apenas um mês, ou talvez 30% em apenas 4 meses. Na realidade, esses ganhos podem acontecer a qualquer momento, só que eles não acontecem a todo o momento. Você precisa apenas aprender a identificar o momento certo de executar essa estratégia. Mas repito, tá? Esses ganhos são raros. Então, esse vídeo é para você que espera ter esses altos ganhos poucas vezes ao longo do ano. Mas, se você quiser ter esses ganhos todos os meses, tá? Pode pular esse vídeo. E também não é para você que acha que vai ficar rico de forma rápida. Isso não existe, tá? Se você seguir com esse pensamento, ou você vai cair em um golpe, ou às vezes você vai até ganhar dinheiro por algum tempo, mas quando a sorte virar de lado, tá? Você às vezes pode até quebrar. Então, se você prestou atenção, o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui? Eu vou te ensinar como investir de acordo com o cenário macroeconômico para aumentar o seu ganho. Também vou te ensinar como receber renda de forma segura, crescente, sem risco. E também, o que eu vou te ensinar, como multiplicar o seu capital através da marcação a mercado. Ou seja, comprando e vendendo nos momentos certos. Então veja, começamos a montar um passo a passo, ou seja, a metodologia IRM. Investimento, recebimento de renda e multiplicação de capital. E tudo isso aqui, ó, no Tesouro Direto. E para você entender tudo e aproveitar ao máximo esse vídeo, eu vou te explicar como surgiu o método IRM do Tesouro Direto. Na realidade, ele não foi criado no último ano e nem foi criado em pouco tempo. Muito pelo contrário, tá?
Para chegar nesse método, nesse roteiro, teve muito chão. Tudo começou há mais de 15 anos, numa simples ida ao banco, que eu nem me lembro o que eu fui fazer lá. Mas o que eu não me esqueço é como eu tomei uma péssima decisão em apenas 2 minutos, que me gerou um prejuízo por bastante tempo. Se você tem o hábito de ir ao banco, é bem provável que você vai até imaginar a cena do que aconteceu comigo e possivelmente você também já tenha até caído na mesma conversa que eu caí. Então, olha só, dependendo da segmentação do seu banco, né, você pode esperar o seu atendimento, às vezes em uma fila em pé, ou talvez, se a linha do seu banco for uma linha VIP, você às vezes vai ficar numa bela poltrona, tomando um cafezinho, lendo algumas revistas ali, né, até chegar a sua vez. Só que o que raramente muda é a simpatia da pessoa que te atende. Só que, uma vez finalizado o seu atendimento, essa pessoa simpática, de forma bem sutil, ela vai te oferecer algum produto financeiro que à primeira vista é ótimo. Nesse momento você nem percebe. Mas, primeiro você vai sentir uma sensação de culpa por estar tomando o tempo das pessoas que estão na fila esperando o atendimento delas. Com essa sensação, você não vai ter tempo suficiente para refletir se aquele produto realmente é bom ou se faz sentido para você. E como você não analisou o produto, na maioria das vezes, você nem entendeu, né, o produto em si. Então, continua valendo a informação da pessoa que é um excelente produto. E ainda vem a questão da reciprocidade, que é um instinto natural do ser humano, que é ajudar quem te ajudou. Neste momento, você está muito vulnerável. Você tem pouco tempo para dizer sim ou não se contrata aquele produto e sem argumentos para justificar que aquele produto não é para você. E para piorar, como dizer para uma pessoa tão simpática que acabou de te ajudar resolvendo o que você foi fazer lá no banco? Logo, a chance de você contratar esse produto, né, é muito grande. Pois então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Nesse momento, eu acabei contratando um título de capitalização. Me responde aí se você já também contratou um título de capitalização. E o pior, eu saí do banco feliz da vida, pensando que eu tinha feito um investimento. Eu até agradeci, na época foi um gerente, né, pela indicação. Possivelmente, você também já deve ter passado por algo semelhante, mas talvez você tenha conseguido dizer não, tá? Só que o tempo foi passando. Todos os meses debitava automaticamente da minha conta o valor das parcelas daquele título de capitalização e nada do saldo pelo menos empatar com os valores que eram descontados. Foi até que eu resolvi estudar o que de fato era o tal do título de capitalização. Para minha surpresa, aquilo era muito diferente do que me ofereceram. Não tinha nada de investimento. Aquilo era muito ruim, mas muito ruim mesmo. Era como se fosse uma aposta de loteria. Mas olha só, sendo bem sincero, eu não tenho nenhum ressentimento da pessoa que me vendeu aquele título de capitalização. E você sabe por quê? Porque eu imagino que os bancos impõem metas de vendas para seus funcionários. Então deve ter mês que tem a meta do seguro, meta do empréstimo consignado, meta do financiamento e também tem a meta do título de capitalização, né? Agora sim, existe um limite, né? A pessoa também não pode agir de má fé. Somente para atingir a meta dela, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu, tá? Recentemente, gerente de um banco, onde a minha mãe, tá? A minha mãe recebe a aposentadoria dela de um salário mínimo. Essa pessoa ligou e ofereceu um empréstimo consignado para minha mãe. Minha mãe simplesmente disse que não precisava. Sabe o que a gerente disse? A gerente sugeriu para minha mãe pegar o empréstimo consignado e colocar o dinheiro na poupança. Loucura, não é? Então, muito cuidado quando alguma pessoa te oferece algum produto no banco, tá? Não estou generalizando, tudo bem? Agora, aquele título de capitalização foi muito importante para mim. Eu aprendi que a responsabilidade sobre o meu dinheiro é toda minha. Então, naquele momento, eu comecei a estudar sobre investimentos. Só que no início a coisa só piorou. Cada dia eu descobri um novo tipo de investimento. Cada tipo de investimento se ramificava em vários outros investimentos. Eram muitas informações, só que informações incompletas, informações soltas, não existia uma sequência. Era difícil da gente ter a visão do todo. Então no início eu acabei ficando, foi muito mais confuso. Até que eu resolvi focar.
e eu comecei a estudar exclusivamente o Tesouro Direto. Estudei tudo, praticamente zerei o Tesouro, tá? Depois, da mesma forma, repeti o processo, estudei tudo de previdência privada, depois fundos imobiliários, ações, nunca mais parei de estudar, tá? Inclusive, eu até fiz recentemente uma pós-graduação de finanças e investimentos para ver se tinha algo lá que eu já não tinha descoberto, tá? Mas olha só, naquela época, algumas coisas me chamaram bastante atenção, tá? Com os meus investimentos no Tesouro Direto. Em determinados momentos, eles tinham fortes valorizações. E em determinados momentos, fortes quedas. Só que eu não entendia as razões para isso. O que provocava aquelas variações no preço se a taxa Selic não tinha sido alterada? Ou seja, mesmo a taxa de juros estando constante, os títulos ou valorizavam ou desvalorizavam muito, tá? E o mais interessante, isso acontecia mesmo quando estávamos em ciclo de baixa da taxa Selic. E também quando estávamos no ciclo de alta da taxa Selic. O que eu fiz então? Eu mergulhei ainda mais nos estudos. Eu tive que ir muito além do próprio Tesouro Direto para entender o que determinava o preço dos títulos. Até que finalmente eu encontrei a resposta. E aqui vai um segredinho, tá? A resposta estava nos contratos de juros futuros negociados lá na Bolsa de Valores. Ou seja, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, que a taxa Selic tem muita importância para o Tesouro Direto, tá? Não, taxa Selic tem pouca importância para o Tesouro. Quem manda são os juros futuros, tá? Então anote isso aí na sua testa, ó, para você nunca mais esquecer. Quem manda são os juros futuros, tá? Então, a partir daquele momento, eu descobri um mapa da mina do Tesouro Direto. Para potenciar a rentabilidade, tanto faz se obtendo altos ganhos com a compra e venda dos títulos, ou se obtendo altos ganhos com os títulos que pagam renda, e o que devemos fazer é dar menos importância para a Selic, que é uma taxa de curto prazo, e dar mais importância para os juros futuros, que é uma taxa de longo prazo. Então, o grande segredo para você entender o que influencia no comportamento dos juros é que vai ditar se você terá sucesso ou não terá sucesso no Tesouro Direto. Diante desses conhecimentos, eu passei a utilizar bastante o Tesouro Direto. E à medida que as pessoas iam vendo os meus resultados, entendendo a minha lógica, as minhas técnicas, as minhas estratégias, cada vez mais elas vinham aprender comigo. Até que de tanto ensinar, eu fui percebendo uma lógica. Até que eu desenvolvi uma rotina para facilitar o aprendizado delas, tá? E quanto mais eu ensinava para essas pessoas, mais eu também aprendia. E mais essa sequência lógica foi melhorando. E de tanto repetir e aprimorar o processo, eu criei o método IRM do Tesouro Direto. Olha só para a gente finalizar essa parte, como você viu, eu comecei no mundo dos investimentos da pior forma possível. Sem orientação, sem planejamento, sem estratégias, sem um método claro. Qual era a chance disso dar certo? Nenhuma. Tanto que tomei prejuízo. Eu costumo dizer, né, que geralmente nós temos duas formas de aprender. Ou aprendemos com os erros, tomando na cabeça, né? Só que cada erro que a gente toma na cabeça é dinheiro jogado fora, né? Ou nós aprendemos com quem já errou. Aprendeu e agora tem experiência para ensinar, né? Para essas pessoas não cometer o mesmo erro da pessoa que errou, tá? Por isso eu estou aqui, para te contar todas as etapas do método IRM do Tesouro Direto, para você aproveitar o tesouro como pouquíssimas pessoas sabem aproveitar. Só que antes de te falar porque o método IRM funciona e é muito rentável, eu preciso te falar, na minha visão, o jeito errado de investir no Tesouro Direto. Talvez a palavra não seja o jeito errado, talvez seja o jeito pouco rentável de investir no Tesouro Direto. Infelizmente é como a grande maioria das pessoas investem. É simplesmente não investir nos melhores títulos. Isso gera 4 consequências. A primeira consequência é investir em títulos que têm as menores rentabilidades. A segunda consequência é pagar muito mais imposto de renda. A terceira consequência é não aproveitar os títulos que pagam juros. Cuidado aqui, tá? Tem muito especialista por aí que diz que esses títulos não valem a pena. Mas eu posso te garantir, tá? A pessoa que fala isso, por mais especialista
que ela seja, ela ainda não entendeu o mecanismo desses títulos. Pensa comigo, como um investimento que paga renda garantida, com data certa, sem nenhum risco e com a certeza que em cada recebimento de renda a renda será maior. Como não vale a pena, tá? E a quarta consequência é não saber escolher os títulos de acordo com o cenário macroeconômico. Quem investe dessa forma pode até amargar um prejuízo temporário. E olha só, além de investir do jeito errado ou do jeito menos rentável, né, muitas pessoas também têm muitas pessoas também têm 3 bloqueios, tá? Que precisamos acabar com eles agora. O primeiro bloqueio é pensar que o Tesouro Direto é tudo igual. Não. Na minha opinião, a imprensa tem boa parte de culpa disso, tá? Pois eles geralmente focam apenas no Tesouro Selic. Veja, Tesouro Direto e Tesouro Selic são coisas diferentes. Tesouro Selic é apenas um dos 12 títulos disponíveis na plataforma do Tesouro Direto. E como o próprio nome revela, Tesouro Selic remunera a taxa Selic. E é a opção mais simples possível. Mas como eu já te adiantei ali atrás, a mina de ouro do Tesouro Direto não está na taxa Selic, mas sim nos juros futuros. O segundo bloqueio é pensar que o Tesouro Direto não serve para receber renda, ou complemento de renda, tá? Ou até mesmo como aposentadoria. Além de possível, é altamente recomendável você ter parte da sua renda no Tesouro Direto. Veja só, renda garantida sem risco, com data certa de recebimento, crescente, somente o Tesouro Direto garante isso. Nenhum outro investimento te oferece tudo isso ao mesmo tempo. O terceiro bloqueio é pensar que os títulos longos são muito arriscados. Todos te falam para tomar cuidado com eles, pois você poderá perder dinheiro se vender antecipadamente. Mas isso é muito relativo. Para quem não sabe o que está fazendo, é bom tomar cuidado mesmo, tá? Mas com o método IRM, você vai inverter o processo. Ou seja, o que é o risco para algumas pessoas, para nós será oportunidade. Dessa forma, nós turbinaremos os nossos ganhos com a venda antecipada, tá? Pronto, agora sim você está preparado para entender o método IRM, né? Investimento, recebimento de renda e multiplicação de capital. Ele foi desenvolvido nos meus conhecimentos ao longo de muitos anos, tanto do Tesouro Direto quanto das outras variáveis externas que influenciam nos próprios títulos lá do Tesouro Direto. Também foi baseado na minha experiência prática de investidor e nas soluções que eu fui criando para ensinar, né, e ajudar as outras pessoas. Você deve iniciar entendendo toda a base necessária para entrar nos títulos do Tesouro Direto. A primeira coisa que você precisa saber, se você ainda não sabe, é que o Tesouro Direto é apenas uma plataforma de negociação para as pessoas físicas investirem nos títulos públicos. Entender que você precisa de uma conta em um agente de custódia e que esse agente de custódia pode ser um banco ou uma corretora. Mas, principalmente, conforme nós vamos ver mais à frente, aqui vai um outro segredinho, tá? É muito importante separar as suas estratégias em corretoras diferentes. Então, os títulos de multiplicação de capital ficam numa corretora, os títulos de recebimento de renda ficam em outra corretora, e os títulos com objetivos específicos ficam em uma outra corretora. Você deve conhecer e entender todas as variáveis externas que impactam o Tesouro Direto. Quem entende isso se antecipa e lucra muito mais, tá? Depois, você precisa conhecer e entender a estrutura, a lógica, o mecanismo de cada um dos tipos de títulos disponíveis no Tesouro Direto. Não é simplesmente saber se é prefixado, pós-fixado ou atrelado à inflação. É muito mais que isso, tá? É entender como funciona o título por dentro. Acredite em mim, tá? Quem entende isso tem a visão do todo, investe muito melhor e, consequentemente, tem um ganho muito maior, tá? Depois, você precisa definir os seus objetivos de investimentos de acordo com seus objetivos de vida. Por exemplo, daqui X anos, preciso de tanto para reformar a casa ou comprar um carro. Daqui X anos, preciso de tanto para fazer uma viagem. Daqui X anos, preciso de tanto para fazer uma festa,
de 15 anos da minha filha, uma festa de casamento. Daqui X anos, preciso de tanto para pagar a faculdade do filho, fazer um curso no exterior, tá? Neste momento, você também já deve pensar, tá? Eu preciso já de receber renda ou eu preciso apenas de acumular capital? Definido isso, aí você deve fazer uma análise do cenário macroeconômico e relacionar, tá, os seus objetivos de vida com os títulos disponíveis lá na plataforma do Tesouro Direto. Pronto. Na minha opinião, somente depois disso é que eu recomendo você investir no Tesouro Direto, tá? E veja, somente com esses minutinhos aqui, você já investirá muito melhor do que 99% das pessoas que investem no Tesouro Direto. Elas investem para o rumo, sem lógica, sem método, sem objetivo, sem organização, tá? Mas ainda é possível melhorar e muito, tá? É possível você ser mais eficiente e você rentabilizar bem mais os seus investimentos com estratégias específicas. Por exemplo, você pode utilizar as mesmas técnicas que muitas famílias possuidoras de grandes fortunas utilizam para viver sem trabalhar, apenas recebendo renda. É claro que muitas famílias utilizam várias outras fontes de renda, mas com certeza uma parte vem do Tesouro Direto. Pois como eu já te disse algumas vezes, somente o Tesouro Direto garante uma renda sempre crescente, livre de crise e com data certa de recebimento. Infelizmente, quase ninguém das pessoas comuns que investem no Tesouro Direto aproveitam essas vantagens. Mas sabe o que é interessante? Esses títulos são muito vendidos. Então você pode estar se perguntando, como esses títulos são muito vendidos se quase ninguém investe neles? E a resposta é que as poucas pessoas que investem neles, via de regra, são os que possuem muito dinheiro. Então elas investem e investem pesado nesses títulos. Agora você entendeu por que as famílias possuidoras de grandes fortunas utilizam tanto o Tesouro Direto? Qual tipo de investimento no Brasil e no mundo te garante um fluxo contínuo de recebimento de renda crescente, sem risco, previsível por muitos anos? E lembre-se, tá, que nós estamos falando do investimento mais seguro do Brasil. E mais, uma vez que você aprende a estratégia, você não perde mais nenhum tempo. Você saberá qual título e a quantidade exata do título para comprar em cada mês, para gerar o valor da renda que você deseja. Pessoalmente, eu não conheço nenhum tipo de investimento com tantas vantagens assim. Temos os fundos imobiliários e as ações que podem distribuir rendas, inclusive mais rentáveis. Só que é um outro mundo, é muito mais arriscado, não existe garantia, não é tão previsível, sem falar que vai te tomar muito tempo para você estudar e decidir onde investir. É preciso acompanhar de perto um negócio de cada companhia ou o contrato de cada fundo imobiliário. E do nada pode acontecer crises. Pode ser uma crise na própria empresa, ou uma crise no setor da empresa, ou até mesmo uma crise que afeta o país como um todo. No Tesouro Direto, você dorme tranquilo. É muito mais simples e seguro. Mas só uma observação, tá? Eu não estou de forma nenhuma dizendo para você não investir nos fundos imobiliários e nas ações, tá? Eu estou apenas te mostrando algumas das vantagens do Tesouro Direto. Outra forma de você investir no Tesouro Direto é utilizando as mesmas estratégias que muitos gestores de fundos multimercados. Isto é, você precisa identificar os momentos de compra e de venda para literalmente multiplicar o seu capital. Mas atenção, essa é uma estratégia avançada, tá? Precisa ter bastante conhecimento para aplicá-la, tá? Se você fizer sem as técnicas e estratégias adequadas, possivelmente você vai perder dinheiro. Só para você ter noção do que eu estou falando, em plena pandemia de 2020, foi possível ter ganho líquido, livre de imposto de renda, né, de 15% em apenas 30 dias. Ou de 30% sem imposto, tá? Em apenas 4 meses. Se você não acredita, lá no meu Instagram está publicado o dia que eu comprei com aviso que se tratava de oportunidade. E também o dia que eu vendi. Mas é preciso, mais uma vez, tá, deixar bem claro que essas oportunidades não acontecem todos os dias. Pode até demorar para acontecer.
Por isso é importante você conhecer a estratégia antes da oportunidade surgir. Pois quando aparecer a chance, você tem que agir rápido, tá? Só que geralmente as pessoas se interessam pela estratégia depois que o melhor da oportunidade já passou. Por exemplo, no dia que eu avisei lá no Instagram da oportunidade, o dia que eu estava comprando, praticamente ninguém me procurou. Mas no dia em que eu publiquei a venda, depois de 30 dias, mostrando o ganho líquido de 15%, muitas pessoas me procuraram. Geralmente é sempre assim, né? É o famoso efeito manada. Veja, enquanto eu já estava vendendo para realizar um lucro líquido de 15% em apenas 30 dias, as pessoas comuns estavam me procurando para comprar, tá? Mesmo assim, ainda foi possível ajudar essas pessoas a terem ganhos ali, tá? Porém, foram ganhos bem menores, né? Se tivesse comprado no momento mais adequado. Só para você ter dimensão do poder dessa estratégia, utilizando esse mesmo ganho que eu tive como exemplo, se você tivesse colocado R$1.000, depois de 30 dias, você teria R$1.150. Se você tivesse colocado R$10.000, depois de 30 dias, você teria R$11.500 na sua conta. Se você tivesse colocado R$100.000, depois de apenas um mês, você teria R$115.000 na sua conta. E aqui vai outro segredo, tá? Quando tivemos esse lucro, a taxa Selic estava na mínima histórica. Enquanto muitos falavam que a renda fixa tinha morrido, nós estávamos lucrando. Lembra, o que importa são os juros futuros. Ou seja, para ter esses ganhos, não interessa a taxa Selic atual. Você precisa apenas entender a lógica da estratégia e como identificar o momento certo de compra e venda para ter esses ganhos. Naquela época, a taxa Selic era de apenas 2% ao ano. Então, no consenso geral, para ter um rendimento, né, de 15% líquido na renda fixa, né, fazendo a conta de cabeça aqui, seria preciso de uns 8 ou 9 anos, né? Porque 2% ao ano, né? Tem que tirar imposto de renda. Mas olha só, para nós que conhecemos a metodologia, foi preciso de apenas um mês ou 30 dias para ter todo esse ganho, onde no consenso geral seria de 8 ou 9 anos, tá? Mas eu vou ser repetitivo, tá? Esses ganhos não acontecem sempre. Talvez uma única vez no ano, talvez passe até um ano sem acontecer essas oportunidades, tá? Então, se alguém por aí te prometer esses ganhos dessa magnitude no Tesouro Direto de forma recorrente, tá? Abra o olho. Bom, e agora que você já entendeu as etapas que eu te passei aqui, você pode, inclusive, aplicar muita coisa, sozinho ou sozinha. Mas existe a possibilidade de você aprender tudo isso, ó, passo a passo, com cada detalhe, com cada técnica e com cada estratégia de forma intensa. Sabe onde? No método IRM do Tesouro Direto. Olha só, vou te explicar como funciona. Todas as aulas são online. Isso é um grande benefício, pois você pode assistir de onde você quiser. Se você quiser facilidade para assistir às aulas por um dispositivo móvel, nós temos um aplicativo super fácil de usar e seguro, tanto para Android quanto para iOS. E melhor, tá? Você pode inclusive baixar as aulas quando você estiver utilizando uma rede Wi-Fi para assistir depois, né, sem gastar a internet do seu aparelho, tá? Todas as aulas são gravadas. Isso é uma grande vantagem, tá? Porque se você tiver uma vida corrida, é o curso que vai ajustar na sua agenda. Diferentemente, se fosse ao vivo ou presencial, você teria que se virar para se adequar nos horários pré-determinados. E mais, você pode pausar os vídeos a qualquer momento. Também você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Olha só, nós também temos suporte de dúvidas, tanto em nossa área de membros, quanto no Telegram. E após o pagamento, você vai receber um link de acesso, tá? Com a sua senha para você ter a liberdade financeira em suas mãos. Vamos fazer um resumo aqui. Você aprenderá a escolher cada título de acordo com o cenário macroeconômico. Você aprenderá as melhores estratégias para receber renda crescente no Tesouro. Você aprenderá as melhores estratégias para turbinar o seu ganho no Tesouro. Você terá suporte de dúvidas.
Imagina o risco se você fosse tirar suas dúvidas em algum banco. Será que eles vão te ensinar tudo isso? Será que eles estão mais interessados no seu investimento ou em aumentar o lucro do próprio banco? Você não se esqueceu da gerente que ligou para minha mãe, né? Uma senhora de mais de 70 anos e que recebe um salário mínimo de aposentadoria para fazer um empréstimo consignado e colocar o dinheiro na poupança. Agora imagine o que eles podem fazer com você, tá? Tesouro Direto não dá dinheiro para o banco, tá? Agora, depois desse resumo, faça uma pequena reflexão. Quanto você acha que você vai deixar de lucrar se você não tiver acesso ao método IRM? Quanto você acha que vai perder, e cada erro é um prejuízo, né? Se você for tentar fazer tudo isso sozinho? Na realidade, você precisa entender que o método IRM não é despesa, ele é um investimento. Pois o valor que você vai investir aqui, muito possivelmente, você vai transformar em um valor muitas vezes superior. Por tudo isso, você pagará apenas um valor simbólico. Você já deve ter visto aqui no botão abaixo, né? Agora você tem 3 opções. A primeira, continuar como está. Agora, se você quiser algo diferente, você precisa fazer algo diferente. A segunda, procurar alcançar o mesmo resultado sem o método IRM. Você pode tentar e possivelmente você vai conseguir. Mas as chances de você fazer tudo certo desde o início são mínimas, tá? É possível que você erre e erre muito, assim como eu errei. E a cada erro é dinheiro perdido, dinheiro para a lata do lixo. E mais, quanto vale o seu tempo? Pois para você chegar no nível que o método vai te levar, tá? Será preciso de milhares de horas, tá? Sem exagero, tá? E tem a terceira opção, participar do nosso método, ter suporte, ganhar bônus que estão descritos aqui na página, e tudo isso sem nenhum risco, pois você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Esse prazo é mais que suficiente para você ter contato com o meu método e decidir se fica ou não. Portanto, o risco para você é zero. O risco, é meu. E eu sei que algumas pessoas de má fé vão entrar somente para consumir, né, o curso nesse período e solicitar o reembolso. Mas, felizmente, né, nós temos mais pessoas de boa fé do que má fé. E para né, você que é de boa fé, com toda certeza, eu entendo o seu lado, né? Eu sei que a internet trouxe muitas coisas boas, mas também tem muitas pessoas enganando com falsas promessas. Então, eu prefiro assumir todo o risco e deixar você conhecer o meu método por 7 dias. E se você não quiser continuar, 100% do valor pago será devolvido sem nenhum estresse. Não vamos tentar te convencer do contrário, como fazem algumas empresas por aí, tá? Nós não entraremos em contato. Então, se você achar que não é para você, sem problema nenhum, tá bom? Mas não é só isso, tá? Chegou a vez dos bônus. O primeiro bônus são as minhas planilhas que farão tudo por você nas estratégias de recebimento de renda. Inclusive tem vídeo mostrando, tá? Vídeo específico ensinando como utilizá-las. Na realidade, elas farão todos os cálculos automaticamente para você. Você saberá exatamente quanto precisa investir por mês, desde agora, para alcançar a sua renda futura. Eu vou ser sincero com você, tá? Somente essas planilhas valem muito mais do que o valor do método que você está pagando somente hoje, tá? E o segundo bônus são 18 aulas da nova Previdência Privada. Eu recomendo que você assista a todas, tá? E temos vários módulos bônus também. Por exemplo, mentalidade financeira, todos os tipos de investimentos, macroeconomia, importantíssimo, tá? Imposto de renda na prática, tá? E vários outros. Então, se você quiser ter acesso ao nosso passo a passo, quiser ter suporte, quiser conhecer as minhas técnicas e estratégias de investimento no Tesouro Direto, de utilizar o cenário macroeconômico, os juros futuros, tá? De receber renda e de multiplicar o seu capital e ainda ganhar os bônus, as planilhas específicas, sabe o que você tem que fazer? Clique aqui no botão abaixo e faça a sua inscrição. Não demore, porque esse preço está uma bagatela. Não sabemos até quando vai ficar esse valor simbólico, tá? Então, até daqui a pouco.
Mas, se não for o seu momento, não tem nenhum problema, tá? Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Sucesso e bons investimentos!